Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aulinha. Antes de mais nada, se inscreva aí no canal, compartilhe aí com seus colegas, amigos, dá um like, eu sei que vocês vão gostar. Mais um comentário, siga lá o Químico Louco no Facebook, ok? Vamos lá. Hoje vamos fazer uma retomada, né, do primeiro ano, ver alguns itens aí importantes para a gente tocar depois a matéria do segundo ano, ok? Vamos lá, hoje nós vamos ver um pouco de soluções, a solubilidade e coeficiente de solubilidade, tá certo? Vocês lembram disso? Estão lembrados? Depois da vinheta vamos ver então. Então vamos lá. Vamos ver aqui a definição de soluções, tá? As soluções químicas são misturas homogêneas, ok? São misturas homogêneas. E são formadas por duas ou mais substâncias, tá? Duas ou mais substâncias. Perfeito? Essas misturas, elas podem ser líquidas, sólidas ou gasosas, tá? Aí pode ser líquido com gasoso, né? Um líquido com sólido, líquido com líquido, sólido com sólido, gás com gás, ok? Vamos lá. Então, e a solubilidade, né? A solubilidade da substância, dos materiais. O que é isso? Então, solubilidade é a propriedade física das substâncias de se dissolverem ou não em um determinado solvente, ok? E o coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade representa a capacidade máxima do soluto se dissolver em uma determinada quantidade de solvente, numa determinada pressão e temperatura. Tá? O padrão, pressão ambiente, temperatura ambiente. Tá? Essa solubilidade, né? Então, é quantidade máxima do soluto. Tá, mas quem que é o soluto? Né? Soluto é a substância que está em menor quantidade em relação à solução. Solução é solvente mais soluto, ou soluto mais solvente. Nós temos que ter os dois, ok? E o solvente está em maior quantidade e o soluto em menor quantidade. E o cálculo? Dá para fazer um cálculo do coeficiente de solubilidade, tá? Então, para calcular o coeficiente de solubilidade, nós usamos a seguinte fórmula. Coeficiente de solubilidade é igual a 100, tá? Vezes a massa do soluto dividido pela massa do solvente, tá bom? É dessa forma que a gente faz um cálculo quando estivermos numa situação que precisamos fazer o cálculo, tá? Aí, se tem a massa do soluto e do solvente, a gente consegue fazer esse cálculo. Vamos ver aqui agora a classificação, né, em termos de quantidade de soluto nas soluções. Então, a solução ela pode ser uma solução insaturada, tá? Quando o soluto, tá, estiver abaixo do coeficiente de solubilidade. Quando a massa do soluto for menor do que o coeficiente de solubilidade da substância. Vamos ver isso aqui, tá? Já já. Saturada. Saturada está no limite do coeficiente de solubilidade. Então, está no limite, então é igual, tá certo? O coeficiente de solubilidade tem um determinado valor. A solução saturada, ou soluto, tem o mesmo valor, tá? Aí ela vai ser sem precipitado. Se for com um valor maior, o que vai ocorrer? Vai ser uma solução saturada? Vai, mas vai ter o precipitado, aquele corpo de fundo, tá bom? E a supersaturada? A supersaturada, o soluto vai estar acima, tá? Só que aqui nós temos aqui uma observaçãozinha, né? Um asterístico ou asterisco, né? Tanto faz agora como a gente fala isso. Vamos ver. Vamos ver em detalhes, né? A insaturada. Temos menos soluto dissolvido que o possível, tá? Então, um exemplo aqui, uma substância qualquer, por isso que eu coloquei 30 gramas de soluto, tá bom? Em 100 gramas de água, tá? E a temperatura ambiente.
tá bom? A temperatura ambiente aqui, que a temperatura influi. Então, aqui, ó, foi dado, né? Nós temos o coeficiente de solubilidade de uma determinada substância, o soluto, no caso, que são 30 gramas em 100 gramas de água. O que isso está dizendo para nós? Que em 100 gramas de água, tá? Esse soluto, né, se dissolve no máximo 30 gramas, tá? Ele se dissolve totalmente. Então, aqui temos um becker com 100 gramas de água, colocamos 20 gramas de soluto, nós estamos colocando menos do que o coeficiente de solubilidade, né? Menos que a quantidade, né? 30 gramas, estou colocando 10 gramas, estou colocando a menos. Isso faz com que essa solução seja insaturada. Por quê? Justamente por causa disso, a massa do nosso soluto ela é menor do que o valor do coeficiente de solubilidade. Isso quer dizer que ainda dá para colocar mais soluto, né? Então, por isso que é insaturada. Tá? É assim que a gente classifica, então, as soluções que são insaturadas. Ela tem dissolvido uma quantidade menor do que o valor do coeficiente de solubilidade. Sempre no padrão de 100 gramas de água e sempre a temperatura ambiente. Tá? A gente considera aí o 20 graus. Tá? Então, insaturada. Vamos agora aqui para saturada. Então, na saturada, né? Tem todo o soluto que poderia ser dissolvido. Então, está aqui, os 30 gramas. Então, estamos colocando os 30 gramas. Tá certo? Ok? Sempre lembrando que em 100 gramas de água. Então, está sendo colocado 100 gramas. Tá? Então, vai ocorrer que é solução saturada. Mas, se a gente colocar mais 8 gramas, o que vai acontecer? Esses 30 gramas vão se dissolver. Os 8 gramas não. Por quê? Porque está a mais. Aí, o que ocorre? Nesse momento, eu tenho uma massa maior do que o coeficiente de solubilidade, certo? Agora, eu tenho 38 gramas. Então, 30 gramas se dissolve, está aqui dissolvido na solução, tá? E os 8 gramas que colocamos a mais não vai se dissolver, vai vir aqui para o fundo, né? Formando corpo de fundo, o precipitado, tá certo? Então, essa solução agora é uma saturada com corpo de fundo. Sem os 8 gramas, exatamente igual a 30, solução saturada. Se tiver a mais, é uma solução saturada com corpo de fundo ou precipitado, porque não vai se dissolver e vai ficar aqui no fundo do becker, tá? E lembrando sempre que a temperatura é a temperatura ambiente, tá? Ou 20 graus, tá bom? Ok. E agora temos novamente falando de saturada, porque nós vamos chegar numa outra solução, né? Então, já sabemos que tem todo soluto dissolvido. Então, colocamos agora 38 gramas de uma vez só, né? Já sabemos o que vai ocorrer. 8 gramas que está a mais vem para o fundo aqui como precipitado, né? Por quê? Porque o coeficiente de solubilidade desta substância, né? Apenas 30 gramas em 100. Aqui foi colocado 38. Isso quer dizer que tem 8 a mais, que não se dissolve e vem para o fundo, tá? Mas, para que esse precipitado se dissolva, né? O que a gente faz, tá? Porque até então nós temos saturada com corpo de fundo, né? Como a gente já viu. Só que se nós fizermos um aquecimento dessa solução, tá? Da forma que está aqui, o que vai ocorrer? Com o passar do tempo, né? A temperatura vai aumentando e vai alterando o valor do coeficiente de solubilidade, porque ele está aí diretamente ligado com a temperatura. Se estamos aumentando a temperatura, esse coeficiente de solubilidade vai aumentar. Então, a gente controla essa temperatura, certo? E quando se dissolver todo esse precipitado, esse corpo de fundo que está aqui, nós paramos o aquecimento, tá? Por quê? Porque daí nós vamos ter já todo dissolvido esse precipitado, tá? Então, nessa temperatura T,
qualquer aí, que é genérico, né? Nós vamos conseguir que o coeficiente de solubilidade passa a ser 38 gramas em 100. Nesse instante, esse precipitado vai se dissolver. E aí, nós vamos ter uma solução saturada, né? Só que está numa temperatura acima do que é o do padrão, 20 graus, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que resfriá-la, tá? Nós temos que resfriá-la. Então, um resfriamento lento, tá? Até que se chegue aí a temperatura ao ambiente, ou 20 graus, e o que vai ocorrer é que volta, né, a termos o coeficiente de solubilidade em 30, tá? Mas tem tudo vai ter tudo dissolvido, os 38 estão dissolvidos, porque nós fizemos um resfriamento lento. Aí, nós vamos ter, então, a solução supersaturada. Então, quando se fala em solução supersaturada, ela parte de uma saturada com corpo de fundo, certo? Fazemos o aquecimento, alcançamos a temperatura ideal para dissolver todo o corpo de fundo, fazemos resfriamento lento, ela volta ao coeficiente de solubilidade padrão, e aí nós temos a solução supersaturada, ok? E essa solução supersaturada na indústria tem diversas utilidades e às vezes precisamos desta forma, tá certo? Perfeito. Vamos ver isso graficamente. Aqui no gráfico, nós temos no eixo Y a solubilidade, né? Em gramas por 100 gramas de água, e aqui tem várias temperaturas em graus Celsius. Então é assim, nós temos aqui a curva, tá? E como que a gente analisa esse gráfico aqui? Aqui não tem valores, mas se tivesse valores a gente consegue, né, ver aqui nessa temperatura X qualquer, né, qual é a solubilidade. É só chegar aqui na curva e vamos para o eixo da solubilidade que a gente acha. Mesma coisa aqui, temperatura X, Y aqui, qual que vai ser? Então, conforme vai aumentando a temperatura, vai aumentando a solubilidade. Nós estamos vendo aqui, tá? Ok? Aumenta a temperatura, vai aumentando a solubilidade da substância. Quando o ponto, uma temperatura qualquer, né? Aqui, por exemplo, nesse ponto, qual que vai ser a solubilidade, né? Ela vai estar aqui. Então, quando nós tivermos pontos para o lado direito da curva, a substância é insaturada, tá? Qualquer temperatura, qualquer ponto aqui, ó, desculpa, não é temperatura, mas qualquer ponto que a gente tem aqui, ó, esse ponto aqui, tem uma determinada temperatura e vai ter uma determinada solubilidade. Ele está fora da curva, ele está à direita da curva. Então, as soluções são insaturadas. Quando nós tivermos à esquerda da curva, vai ser supersaturada, tá? Vão ser supersaturadas. E quando nós tivermos exatamente o ponto em cima da curva, nós temos as soluções saturadas, tá certo? Bom, nós vamos parar por aqui. Depois eu vou preparar um outro vídeo com alguns exemplos dessa parte aqui de solubilidade, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Valeu, obrigado. Lembre-se de se inscrever, compartilhar, dar o like, seguir o Químico Louco lá no Facebook e a gente se encontra numa próxima aula. Valeu, obrigado.